Graça e paz. Boa noite, irmãos. E ainda, vocês ainda vão ter que me engolir uns dias. Ai, ai. Não, vou embora esse final de semana, mas tá bom. Felipe, eu gravado. Por ali. Deus, em nome de Jesus, eu quero orar pela vida do Felipe e da vida, Senhor, dos irmãos que estão aqui, que porventura têm alguma enfermidade. Deus, em nome de Jesus, nós pedimos que a cura do Senhor recaia sobre essas vidas. Ó Deus, cura ali a coluna do Fê. Seja o que foi que aconteceu ali, que está deixando o Felipe travado, com dor, que o Senhor possa estar com a sua mão poderosa, Deus, tirando toda dor, toda enfermidade, tudo que impede o Felipe de ficar de pé, sem sentir dor, em nome de Jesus, Pai. E os irmãos, caso estejam aqui com alguma enfermidade, seja ela qual for, da mesma maneira, Senhor, eu peço que em nome de Jesus, haja cura, haja libertação, em nome de Jesus. Nós cremos, Pai, nada vem de nós, nós não merecemos nada, mas aquele que é poderoso, Jesus, pode todas as coisas. Por isso nós oramos a Ti, que em nome de Jesus, haja cura, haja libertação, restauração, em nome de Jesus, na vida do Felipe e na vida dos irmãos que porventura estão aqui e também precisam, Deus, dessa providência do Senhor. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Eu estava comentando com o pessoal que toda vez que eu venho eu trago meu caderninho com as minhas anotações. Daí nunca acontece nada, aí eu levo o caderninho embora. Aí dessa vez eu falei, não vou levar o caderninho não, faz tempo que eu nem não prego, não faço nada na igreja, eu vou deixar o caderno em casa. Aí segunda-feira, o Felipe falou assim, você não quer pregar não, quinta-feira? Eu falei, vixe, ferrou, né? Aí eu falei, não, Senhor, não, eu falei para ele, eu vou sim. E aí o Fê falou, né, do livro, eu tenho acompanhado, de quinta é mais difícil, eu acompanho o culto às vezes no domingo, enquanto eu estou me arrumando para ir para a igreja, eu acompanho o louvor, de quinta às vezes eu assisto depois o livro que vocês estão estudando, até eu trouxe aqui, ó, emprestado do meu pai, Discipulado, começa com contemplação. E o Fê falou, acho que é durante 2 domingos, sobre duas quintas-feiras, desculpa, perdão, vendendo tudo com alegria, né? Eu não li o livro todo, mas eu ouvi boa parte da leitura. Para quem não tem o livro, você pode achar na internet. A leitura do livro eu achei no Spotify. E eu ouvi os primeiros capítulos para eu poder me interagir do assunto com mais propriedade. E confesso aos irmãos que eu fiquei assim, não vou dizer espantada, mas me fez ficar muito reflexiva sobre esse modo que o autor aqui fala sobre essa contemplação, né? Que sem nós contemplarmos, nós não podemos nem ser discípulos, nem fazer discípulos, né? Eu não sei se já foi falado, se o Fê já falou, se alguém teve o interesse de procurar no dicionário o que significa a palavra contemplação. O que significa contemplação?
Admirar. O que mais? Hã? Observar. Prestar atenção. Meditar sobre, né? Quando a gente contempla, a gente está realmente considerando aquilo que a gente está vendo, meditando naquilo que está sendo falado, admirando aquilo que está sendo falado. E essa contemplar é você olhar para algo, para uma pessoa, para alguém, observar aquilo, admirar e desejar ser como aquela pessoa. E aí eu fiquei pensando sobre isso, e aí eu falo que a Mayumi, a minha filha mais nova, ela é uma esponjinha. Quer? Uma esponjinha. Ela absorve tudo que ela vê no ambiente. E ela entrou na escola o ano passado, né? Até então não tinha ido para a escolinha. E ela pegou uma professora, que a gente até conhece ela, que é uma professora doidinha. E a Mayu contemplou essa professora, admirou e ficou igualzinho ela, né? A tia Josi. E aí ela ia brincar com os brinquedos lá, com as bonecas, com os ursinhos, ela gritava: Olavo, fica quieto! Não era da mãe, não. Era da tia Josi, igualzinho a tia Josi. E aí ela falava igual a tia Josi falava, e ela queria um tênis da Like igual a tia Josi tinha. Não é Nike, não, é Like. E ela atormentou o pai o ano inteiro que ela queria um tênis da Like igual a tia Josi tinha. Porque ela queria ficar igual a tia Josi. Esse ano mudou a professora, é tia Bruna. Tia Bruna fala, calmo, é tudo assim. Aí um dia o Marcos, observando, virou e falou assim, ô Maiô, você não grita mais com seus ursinhos? Não, pai, porque a tia Bruna é calminha. Quer dizer, ela está admirando e absorvendo tudo que a tia Bruna faz, tudo que a tia Bruna é, assim como ela fez o ano passado com a tia Josi. E como foi o ano passado, o primeiro ano dela na escola, era assim, evidente a paixão que ela tinha pela professora. Era uma coisa assim que, nossa, não sei nem explicar para vocês o tamanho da admiração e do amor que ela tinha. E ela se tornou tal como era a tia Josi. E eu pensei, isso é uma contemplação. É você olhar, admirar, você amar de uma tal maneira que você se torna tal como é. E é essa a proposta. Mas não para a gente olhar para as pessoas, mas a gente olhar para uma pessoa específica, que é quem? Quem? Enxergarmos Deus através de Jesus, né? Nós contemplarmos a beleza de Jesus, nós contemplarmos quem é Jesus, quem foi Jesus, e então nós enxergarmos Deus. Pensando nisso, e pensando no tempo que a gente é cristão e tudo mais, e o livro ele fala, né, que não adianta só a gente viver de teorias e viver de querer fazer tudo certo para a gente merecer o céu. Não é assim, né? E eu fiquei pensando que muitas vezes nós achamos, e o livro também diz isso, que o fato de eu vir à igreja, de eu ser um crente, de eu ter mudado meu estilo de vida, de eu de repente, resolver vir aos cultos toda semana, de eu ser um dizimista, de eu vir à escola dominical, de eu dar um amém, um aleluia, de eu ler a Bíblia, isso me faz merecer o céu. Mas isso, somente isso, não é o suficiente para que a gente possa contemplar a Jesus. E o nosso alvo, o nosso objetivo não deve ser isso. Eu vou fazer tudo certinho para eu merecer o céu. Alguém quer ir para o céu aqui? Nós todos queremos. Mas será que esse simplesmente deve ser o meu objetivo final? Você aceita Jesus só para ir para o céu? Você aceitou Jesus só para ir para o céu? Você aceitou Jesus para quê?
E aí? Mas quantos de nós pensamos que aceitamos a Jesus para sair do inferno e ir para o céu? E eu não vou culpar ninguém aqui, porque às vezes a gente pensa isso mesmo, né? Eu quero merecer o céu. Meu lugarzinho está lá no céu. Certamente minha coroa tem mais uma joinha lá no céu. Olha, sua coroa lá, né? Sempre que a gente fala assim, né? Olha, você fez uma coisa tão boa, certamente o seu galardão é grande lá no céu. Não é assim? O crentez fala isso. Quem tem mais de 20 anos de cristão, não é, irmã Renildes? Eu não vou falar veinha, não. Mas não é assim? Alguém que aqui tem um tempão de crente já não ouviu tantas vezes isso? Olha, você fez isso, seu galardão, sua morada lá vai ser maravilhosa. Nós criamos essa cultura, nós temos essa cultura de que nós precisamos simplesmente valorizar o céu. Não que isso está errado, nosso alvo final é estarmos no céu com Cristo. Mas até que a gente chegue lá, o nosso alvo não é simplesmente o céu. O meu alvo é Cristo. É conhecer a Cristo, ser semelhante a Cristo, conhecer Deus através de Jesus Cristo. E então, o livro fala bem assim, que o objetivo não é o céu. Aliás, Paulo mesmo não tinha como foco o céu propriamente, mas Jesus. Olhamos para cima porque Jesus está lá e desejamos que Ele esteja conosco novamente e nos transforme a sua imagem. Nós não devemos simplesmente olhar para o céu desejando estar lá por estar, mas nós devemos desejar o céu porque Jesus está lá e eu quero estar com Ele. Mas até que isso aconteça, o meu alvo não é fazer as coisas simplesmente para ir para o céu. É mais do que isso. Se eu preciso contemplar a Jesus, eu preciso ser e viver como Ele viveu. Isso é fato, é uma contemplação. Nós, como seres humanos, carnais, nós temos uma mania de avaliar as coisas pela aparência, não é? É sempre assim, a gente que trabalha com comércio sabe, toda mulher sabe, principalmente a mulher, a gente compra com os olhos, não é verdade? Muitas vezes a gente vê e acha lindo e quer comprar, o nosso alvo é comprar aquilo. Mas aí, às vezes, de repente, você compra aquilo, ou você chega perto daquilo e você vê que não é exatamente isso. Mas o comércio, por exemplo, qual é o objetivo? Deixar tudo lindo, maravilhoso, para você desejar aquilo. É ou não é? Porque se lá na loja que você passar, ou no comércio que você passar, tiver bagunçado, sujo, feio, ou uma roupa qualquer, você certamente não vai entrar naquele lugar. Não é? Não vai desejar o produto, você nem vai querer, né? Você vai entrar, por exemplo, num supermercado que esteja com chão sujo, as frutas caídas, vai lá no varejão da Geisa, tudo sujo, pisaram nas frutas, não limparam. Você vai ter coragem de comprar alguma coisa ali? Certamente que não. Então, nós temos essa mania humana de primeiro a gente olhar, desejar, depois a gente vai ver se o negócio é bom mesmo ou não. Quantas vezes você já comprou alguma coisa porque você achou que era lindo e quando você foi ver não era bem assim? Ou quantas vezes você desdenhou algo porque era feio, mas depois quando você foi ver o negócio era bom mesmo? Você deixou de ter aquilo porque você julgou pela aparência. Nós julgamos por aquilo que nós vemos. Muitas vezes, com o Senhor Jesus, é a mesma coisa. Nós queremos contemplar Jesus, mas a gente quer achar tudo lindo e maravilhoso. Não, eu aceitei Jesus porque eu quero que minha vida fique 1000 maravilhas. Não, eu não aceito isso porque, afinal de contas, Jesus é o Salvador. Não, eu não posso passar por essa situação porque com Jesus eu sou mais. Sei lá, aquelas frases que a gente tem mania de dizer, Jesus é mais, sei lá o quê.
E a gente não quer contemplar Jesus como Ele é. Nós acabamos de cantar aqui, que foi por amor que Ele morreu na cruz. E que eu quero partilhar da alegria e da dor. Isso significa que eu preciso olhar Jesus na sua totalidade. Não simplesmente nas coisas que eu desejo, eu quero ver ou eu quero imaginar. Porque senão, todas as vezes que você vê algo que você discorda, o que você vai fazer? Vai desviar o seu olhar. E vai querer contemplar outra coisa, que não seja Jesus. Vocês estão me entendendo? A contemplação, então, é eu enxergar o todo. Não só uma parte, não só o que eu quero. Não é só o que é bonito, mas também o que é difícil. A palavra de Deus, até o texto diz assim, o livro fala assim: o objetivo da mensagem do Novo Testamento é claro. Torne-se como Jesus para que você possa se unir a Ele e participar de sua restauração da criação. O Novo Testamento, a palavra de Deus, ela não nos diz que nós devemos simplesmente desejar o céu. Não é só isso. Aliás, não é esse o objetivo. Mas nós nos tornarmos como Jesus. Andarmos como Ele andou, fazer o que Ele fez. Desejar contemplar a beleza de Cristo em todas as circunstâncias, em todas as áreas. E eu percebo uma coisa não sei se vocês, eu ouvi uma pessoa falando assim: o diabo nunca vai falar para você assim, olha, Deus é mau, ou olha, desiste de ir para a igreja. O diabo não vai fazer isso com você. Ele quer que você continue vindo. Mas o que ele vai fazer com você? Ele vai te colocar distrações para que você deixe de olhar para o alvo. Então, um dia é a dor no seu pé, um dia é a dor na sua orelha, o outro dia é a unha que caiu, outro dia é a raiz do cabelo que você não pintou. Coisas pequenas, o diabo nunca, ele não vai dizer isso para você. Quando você tiver esse sentimento, é a sua própria carne, o seu próprio eu, o seu inimigo eu. Mas o inimigo, ele quer que você continue vindo aqui, mas fazendo tudo e exatamente tudo o contrário que a palavra de Deus diz. E nós vemos quantas distrações o inimigo tem colocado nas nossas vidas. Ou pelo menos neste mundo que é dele e é o que ele quer que a gente viva. Tudo lá fora é bonito, não é? É ou não é? Vamos dizer a verdade, olhando é sim. Se você olhar com os seus olhos, nossa, é lindo, é gostoso, é prazeroso. O diabo não faz assim? Quem entra no mundo das drogas, por exemplo, não é apresentado que é uma coisa... nunca quem for te oferecer a droga vai dizer assim, você vai experimentar isso aqui... E você pode morrer de overdose, você vai acabar com a sua vida. É assim? Não, olha, experimente isso aqui, vai te levar para um lugar maravilhoso. Bebe aí só um pouquinho, não tem problema não. Só um golezinho, não faz mais só para você ficar alegre, você é muito tímido. É gostoso, é ruim, não é ruim. E é assim que jamais é apresentado para você o que pode fazer mal. Ao contrário, é apresentado lindo, maravilhoso. Isso é a contemplação. O diabo quer que você contemple, mas da maneira errada. Só as partes boas. Ninguém vai te contar as ruins. Mas Cristo, Ele quer que você o contemple como Ele é. Nas partes boas, nas partes ruins. Quais são as partes do sofrimento, da dor? Jesus mesmo, Ele se sujeitou a Deus no momento de dor. Quando Ele teve que se entregar ali na cruz. Não foi? Ele foi obediente até a morte e morte de cruz. Na humanidade, ele queria aquilo? Talvez na sua humanidade não. Mas Ele obedeceu, porque Ele tinha os olhos fitos num alvo. Que era Deus, que era o Pai. Tanto que Jesus diz o quê? Negue-se, mas Ele diz... me esqueci agora. Não,
Ele fala, porque eu vejo meu pai fazer. Esqueci, meu Deus. Não, esqueci o texto. Não sei, eu ia anotar aqui depois que eu pesquisei. Mas Jesus, ele podia dizer, e ele disse isso, olha, eu faço, eu vejo meu pai fazendo. Ele tinha essa convicção de que ele tinha um objetivo, ele tinha um alvo e era Deus. Ele não perdeu essa contemplação porque tinha os olhos fitos em Deus. Então, o objetivo de Jesus, nesta terra, enquanto ele esteve aqui, era Deus. O nosso objetivo deve ser Deus. Qual tem sido o seu objetivo? Por que você está aqui? O que te traz até aqui, às quintas, aos domingos, aos sábados, às EBDs? O que é que te motiva a estar aqui? O que você está fazendo aqui hoje? O que você tem contemplado? Você vem aqui para quê? Você está vindo aqui para cumprir um ritual? Você está vindo aqui porque você tem contemplado a Cristo. Tem desejado a Cristo. Esse nosso juntamento, essa nossa reunião, é porque nós temos contemplado ao Senhor? Como igreja? Qual é o seu alvo? Quando você está sozinho no seu dia a dia, o que você pensa? Eu fiquei pensando muito nisso nesses dias, nesses 4 dias. Qual é o meu objetivo? O que eu penso quando eu preciso, ou quando eu estou na presença de Deus? Qual é a minha motivação? De fato, eu penso que eu quero ser como Jesus, ou só estou cumprindo um rito religioso? Eu estou aqui hoje porque não posso ficar em casa, eu sou filha do pastor, tenho que estar aqui. É isso? Será? Ou você está aqui porque você não tem nada para fazer em casa, sei lá, enfim, sei lá o que você está pensando. Paulo diz lá em Filipenses, eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia em Filipenses capítulo 1. Nós vamos ler os versos 1 ao 23. É isso mesmo, Geisa. A Geisa mandou para mim, ó, o versículo, João capítulo 5, verso 19. Ela mandou na versão linguagem de hoje. João 5,19 fala assim, ó, então Jesus disse a eles, eu afirmo a vocês que isto é verdade, o filho não pode fazer nada por sua própria conta, pois ele só faz o que vê o pai fazer. Tudo o que o pai faz, o filho faz também, pois o pai ama o filho e lhe mostra tudo o que está fazendo, e vai mostrar a ele coisas ainda maiores do que essas, e vocês vão ficar admirados. Então, Jesus afirmava, o filho não faz nada por sua própria conta, porque ele faz o que vê o pai fazendo. Vamos lá no Filipenses, verso 21 até o 23, diz assim, capítulo 1, do versos 1 ao 23. Portanto, para mim, o viver é Cristo, e o morrer é lucro. Entretanto, se eu continuar vivendo, poderei ainda fazer algum trabalho frutífero. Assim, não sei o que devo escolher. Estou cercado pelos 2 lados, tendo o desejo de partir e estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor. Mas o que Paulo diz, porque para mim o viver é Cristo. Mas ele fala assim, o morrer é lucro, mas se eu continuar vivendo, poderei fazer ainda mais, poderei fazer algum trabalho frutífero. O que ele está querendo dizer aqui? Eu quero morrer, para mim seria um lucro, porque eu estaria com Cristo, mas se eu ficar, eu ainda vou produzir mais coisas. Tamanha admiração que ele tinha, e ele sabia que essa era a vontade do Pai.
Desculpa, é a vontade do Pai através do Filho Jesus Cristo. Em Filipenses capítulo 3, no verso 7 e o verso 8 diz assim. 3, 7 e 8. Mas o que para mim era lucro, isto considerei perda por causa de Cristo. Na verdade, considero tudo como perda por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor. Por causa dele, perdi todas as coisas e as considero lixo para ganhar O desejo de Paulo era Deus na pessoa de Jesus, não a aposentadoria no céu. Paulo não tinha esse objetivo de morrer para ir para o céu logo. O objetivo dele era Deus, o desejo de Paulo era Deus na pessoa de Jesus. E o Novo Testamento nunca faz do céu o objetivo do nosso discipulado. Quando o apóstolo falou sobre a cidadania fora da terra, seu foco não era o céu propriamente, mas Jesus, olhando para cima, porque Jesus está lá. E desejamos que Ele esteja conosco novamente e nos transforme à sua imagem. Paulo não queria fazer o trabalho logo para ir embora. Não era o objetivo dele acabar logo o serviço para ir embora. O Paulo não queria se aposentar, falta tantos anos. Não, para ele, quanto mais ele vivesse, melhor. Quanto mais ele pudesse estar aqui, melhor. Quantos de nós temos desejado a mesma coisa? Ou estamos lá, Senhor, não aguento mais. Jesus, está muito difícil. Até quando, Senhor? Me leva logo para o céu. Eu já fiz essa oração algumas vezes. Que erro! Não estava contemplando a Deus, não estava contemplando a Deus na pessoa de Jesus. Vocês cumpriram. Olha, pensa no ministério de Jesus. Ele já sabia o fim dele. Vamos dizer assim, o fim trágico, ele já sabia. Mas em algum momento ele disse assim, Jesus, Deus, apressa aí, porque eu não estou aguentando mais. Não, o objetivo dele era fazer a vontade de Deus na terra. Que esse seja o desejo do nosso coração também. O Felipe falou sobre o que ele falou ali. Ele disse sobre contemplar a beleza, né? Que quando nós contemplamos a beleza, tudo perde valor. E o texto aqui fala, Paulo mesmo fala, que para mim, o que era lucro, considerei perda por causa de Cristo. Na verdade, considero tudo perda, tudo. Quem conhece a história de Paulo sabe quem foi Paulo. E ele considerou tudo o que ele tinha, inclusive status, porque Paulo, quando ele perseguia os cristãos, Paulo já estava num status top, tipo top de linha, vamos dizer assim. E ele considerou tudo isso perda. O que Deus tem nos pedido, gente? Não posso. Não, agora não, isso é muito difícil. Né? Às vezes você é desafiado a algo e você fala, não, vou ter que deixar de, sei lá, dar as minhas saidinhas, vou ter que abrir mão disso e daquilo. Não, eu não quero. Quantos de nós, muitas vezes, queremos barganhar com Deus? Isso sim, isso não. Isso pode, isso não pode. Essa área o Senhor pode entrar, mas essa área não. Isso não é contemplação. Sabe o que é isso? É contemplação, sim, não de Jesus, é do seu próprio eu, é você se olhando no espelho. Quando eu tive a Mayuminha, a Mayumi nasceu 31 de dezembro, numa virada de ano, de 2019, e logo em seguida entrou a pandemia, aquele primeiro lockdown lá, né? E então a gente não podia sair de casa e tudo mais, enfim. E eu comecei a ficar doente e não tinha percebido até então que eu estava ficando doente, porque eu não tinha tempo de me olhar no espelho. E se eu olhava também, não estava nem aí. Não precisava pentear o cabelo, não precisava fazer nada, não podia pintar o cabelo, não podia fazer nada, então tá tudo bem. Então, assim, se é que eu me lembro de ter olhado, nem observava.
Até que um dia, acho que alguns já sabem, pisei lá, Sayuri quis pesar, pisei no negócio lá, uai, mas esse peso aqui está errado. Tirei a pilha, pus de novo na balança, pisei, esse negócio está errado. Sayuri, vem aqui, vamos pesar. E eu sabia quanto a Sayuri estava pesando. Quando a Sayuri pesou, que deu certo, que eu pesei de novo, nossa, perdi 20 quilos, eu fui me olhar no espelho. Meu rosto afundado aqui. Levantei a blusa, não tinha barriga. Eu me contemplei. E sabe o que aconteceu? Na minha contemplação, de olhar nos meus próprios olhos, eu coloquei na minha cabeça que eu ia morrer. Ainda cheguei no Marcos. Filho, estou morrendo, você não viu? Não, você não está morrendo. Mas eu falei, estou pele e osso. Eu vou morrer. E eu, ao me contemplar, eu entendi que eu iria morrer. Então, quando nós não queremos andar ou ver o que Jesus nos ensina por meio da palavra, nos deixou por meio da palavra, ou aquilo que Ele, como Ele é, e nós queremos negociar, isso pode, isso não pode, isso eu faço, isso eu não faço. É como se eu estivesse me contemplando, olhando para mim, isso aqui eu gosto, isso aqui está feio, isso aqui está bom, isso aqui não está. E você, então, perde o seu foco de contemplar a Jesus, e você vira contemplador de você mesmo. Mas, Gil, como que eu sei? Como que eu sei que eu preciso fazer? Sabe aquele negócio, quando você vai fazer alguma coisa, você ouve dentro de você uma voz que diz, por exemplo, sei lá, você decide que você vai hoje comer uma pizza, mas você sabe que você não pode, e você fica lá, não coma essa pizza. Aí você fala, não. Estou dando só um exemplo assim, chulo, só para vocês entenderem. É aquela voz interior que diz para você, não faça. Alguém já sentiu isso? Uma coisa que você jamais pensaria. Do tipo assim, vamos supor, você chega aqui na igreja, você sente uma voz ou alguma coisa dentro de você dizendo assim, abraça o fulano. Isso é coisa da minha cabeça, só cumprimento com a graça e paz e mal chego perto e está lá um negócio na sua cabeça. Abraça o fulano, abraça o fulano. Vai pedir perdão para o fulano. Você sabe que isso jamais viria do seu pensamento. Mas você sente que isso é necessário. Você pode escolher obedecer ou não. Coisas que você sabe que são corretas, que você não viriam do seu pensamento, é a voz do Espírito Santo em você. Deixa de fazer isso. Você sabe que você não pode mais fazer isso, ou pisar na bola, nisso, naquilo, e você insiste. Você está ouvindo algo dentro de você, o Espírito Santo gritando, não faça. Mas só dessa vez eu vou me permitir. Só mais hoje. Não tem problema. Senhor, o Senhor me perdoa, né? O Senhor é bom. Eu estou deixando de olhar a Jesus, de contemplar a Jesus. E isso, você está declarando que você não é um discípulo de Cristo. E não tem como você fazer um discípulo, porque você não tem contemplado a Cristo. Uma coisa que eu vejo, e vocês vão ver bem isso, e aqui já dá uma pincelada, fala que o discipulado deve começar contemplando a beleza de Deus na pessoa de Jesus. A beleza de Deus. Mas nós estamos passando por um processo onde o inimigo quer distorcer a beleza de Deus. No mundo. A gente estava, hoje o Lorival foi lá em casa. Em casa não, né? Em casa dos meus pais. E a gente estava falando sobre como está difícil hoje. As igrejas, por exemplo, as pessoas se desencantam e resolvem abrir a sua própria igreja. As pessoas não querem mais pagar o preço de viver a verdade da palavra, dos princípios bíblicos. E simplesmente sai fazendo o que quer. Muitos pregadores, entre aspas, por
monetizar no YouTube ou no Instagram falam coisas que nós queremos ouvir, mas não verdades que vão fazer a gente sair do vídeo. É ou não é? Então, vamos supor, você está mal. Se você colocar lá, tipo assim, meu pastor é chato, você vai achar um monte de gente falando mal de pastor. Ou não obedeça o seu líder, ou não viva na submissão do seu líder. Porque ele sabe que isso vai monetizar, porque isso vai trazer em você rebeldia. Agora, aqueles que dizem na cara, você deve honrar o seu pastor, o seu líder, provavelmente tem menos likes do que esse que diz que você é livre, você não tem que se submeter a ninguém. Então, nós precisamos tomar muito cuidado, porque o que parece belo, nem sempre é. Vocês entendem isso? Até aquele dia rolou no grupo dos adolescentes aí, o Felipe mandando o Gugão parar de seguir fulano lá. Né? Não que eu não vou entrar no mérito, mas assim, é fato que nós precisamos tomar cuidado com aquilo que nós temos visto, ouvido e buscado. Como que nós queremos e podemos crescer em semelhança a Cristo se nós nunca vimos Cristo verdadeiramente? Como nós queremos crescer? Como nós podemos crescer em semelhança a Cristo se nós não conhecemos de fato a Cristo? Por isso que daí, irmãos, vocês que estão sentados aí, eu que estou aqui, se você precisa, hoje, reveja as suas motivações. Reveja o que tem te trazido à igreja. O porquê que você está aqui. Não é o tempo que você fica sentado com seu bumbum aí nesse banco que vai te levar para o céu. Não é o tanto que você é obediente que vai te levar para o céu. Aqui ainda no livro fala assim que quando pensamos no discipulado, principalmente como um caminho para recompensas celestiais por meio da obediência, o que é totalmente errado, podemos facilmente nos desviar de nosso alvo, que é o discipulado, e não é o céu, é Deus. Ah, não que eu não vou pensar que eu vou para o céu. Sim, se eu estou obedecendo, se eu estou contemplando a Deus, certamente eu vou estar onde Jesus está. E onde Jesus está? À direita de Deus. E é onde nós devemos querer estar. Só que quando eu não faço da maneira correta, não contemplo, mas eu simplesmente, como fala aqui, tenho o objetivo de receber recompensas por meio de obediência simplesmente. Ah, eu vou na igreja toda semana, eu bato meu ponto lá, eu cumprimento os irmãos, eu sou fiel. Isso, só isso, não que isso não é necessário, mas só isso não vai me levar para o céu. Nós precisamos contemplar, de olhar, admirar. Mas como eu faço isso, Juliana? Por meio da palavra de Deus. Graças a Deus, irmãos, a gente estava conversando isso lá em casa também. Eu estava falando para a Valdice, né, que a gente saiu daqui, mas a igreja aqui não sai da gente. Então, a gente se considera membro aqui ainda. A Valdice falou assim, minha igreja é lá no Caiubi, meu pastor é o Riuge. Eu já andei por um monte de lugar, mas meu pastor é o pastor Riuge. A gente, graças a Deus, aqui, irmãos, nós somos privilegiados, porque aqui se zela pela verdade. Se tem um zelo pela palavra de Deus. Mas nós encontramos por aí pessoas que têm enganado outras pessoas
com promessas falsas que Jesus não fez, distorcendo a palavra de Deus com coisas que Jesus não prometeu, como se fossem verdade, e as pessoas estão sendo enganadas porque elas não examinam as Escrituras. Eu posso pegar um versículo aleatório qualquer aqui e dizer que é uma verdade, uma promessa, simplesmente, mas a Bíblia não é feita de um versículo. Tanto é que o Velho Testamento, que é antes de Cristo, se você lê o Velho Testamento, todo o Velho Testamento reporta para Cristo. É ou não é? Mas se eu leio aleatório, eu vou entender isso? Eu vou saber disso? Não. O Velho Testamento já era. Quem disse? Tem gente que fala que não precisa ler mais o Velho Testamento porque é antes de Cristo. Depois de Cristo é o novo. Mentira! Se fosse assim, não precisava ter registros do Velho. Mas toda a Bíblia nos reporta para a pessoa de Jesus Cristo. Sim. Exatamente. E o próprio Paulo, que antes era Saulo, ele era conhecedor, tanto que ele defendia aquilo que ele tinha estudado, achando que estava errado, que os cristãos estavam errados, até que ele teve um encontro. Ele contemplou a Jesus, gente. Paulo contemplou. Ele viu o brilho. Ele viu o brilho de Cristo e ele se rendeu a esse brilho. E ele entendeu. Olha, veja só. Aí eu poderia dizer que olha só, vou usar o texto de Jó para dizer a vida de Paulo. Antes eu te conhecia de ouvir falar. Paulo conhecia todo o Antigo Testamento, ele era um estudioso, porém, não tinha contemplado ainda. Então, também o seu muito saber sem a contemplação é nada. Reveja os seus conceitos. Reveja a sua motivação. Não é porque vocês trabalham no Ministério Infantil que vocês vão para o céu, embora mereçam. Mas não é. Porque é um trabalho difícil. Mas não é isso que vai levar vocês para o céu. Não é porque vocês tocam bem, cantam maravilhosamente bem que vocês vão para o céu. Não é porque vocês zelam pela casa de Deus que vocês vão para o céu. Nenhum de nós vai chegar no céu se nós não contemplarmos a Cristo. Não vermos Deus, toda a beleza de Deus através de Jesus. O que tem acontecido hoje é uma distorção da contemplação de Deus. Nós podemos ver isso claramente. Para a gente encerrar, eu queria que você abrisse a sua Bíblia. Já está, se você não fechou, no capítulo 3 mesmo de Filipenses, nós vamos ler os versos 20 e 21. Nesse texto aqui, ele fala sobre a cidadania fora da terra, né? Paulo fala, mas como eu já tinha lido, olhando para cima porque Jesus está lá e desejando que ele esteja conosco novamente e nos transforme a sua imagem. Esse era o objetivo de Paulo, se tornar a imagem e semelhança de Cristo. E ele fala assim, pois a nossa pátria está nos céus, onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, o qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória, segundo a eficácia do poder que ele tem de até subordinar a si todas as coisas. Paulo, ele descreve a glória de Jesus enquanto homem do céu, mas quando fala da esperança do cristão, ele não se refere ao céu. A esperança é a ressurreição e a semelhança ao homem divino, que é Jesus.
Portanto, o discipulado deve começar contemplando a beleza de Deus na pessoa de Jesus. Se você acredita que ele é belo, então será atraído por ele e abraçará o processo de discipulado. Se você não o vê como belo, então abandonará o caminho quando houver dificuldade ou ainda se tornará um legalista que mantém certas regras por causa da culpa ou da esperança do céu. Não adianta colocar a esperança das pessoas no céu, pois a expectativa se torna vaga e indefinida, não sendo aquela expressa no Novo Testamento. Se nós não contemplarmos a beleza de Deus, nós não chegaremos lá. Se nós não vermos e acreditarmos nessa beleza do Senhor, nessa beleza, na primeira dificuldade você vai pôr o pé para fora. Ou sei lá, você vai dar um tempo. E não é isso que Deus tem para a sua vida. Não é isso. Certamente o que Deus tem para nós é muito mais do que isso. Então, não importa se é na alegria ou na dor, se nós contemplarmos a beleza de Cristo, certamente nós chegaremos lá. E aí eu estava lendo, né, eu li, ouvi o áudio, quando ele fala sobre quando a presença de Deus esteve no monte. Vocês já viram isso, né? E olha que fascínio, né? A presença de Deus esteve lá. E o que o povo fez? Quis correr lá? Não, rejeitou, né? Vai lá, Moisés, ouve o que Deus tem para falar. Só que o livro fala que essa presença hoje está onde? Em nós, através do Espírito Santo. Então Deus quer continuar falando conosco. Isso é belo, como nós, seres sujos, cheios de pecado, né? Cheios de erros, ignorantes, cheios de defeito, Ele escolheu estar em nós. Isso é tremendo, isso é maravilhoso. Como não contemplar um Deus que, ainda sabendo das minhas limitações, dos meus erros, de como eu sou pecadora, e tantas outras coisas, Ele decidiu estar em mim, em você. E Ele quer falar comigo, com você. Ele quer mostrar toda a beleza dEle, toda a grandeza dEle. Ele quer se revelar a nós. Reveja, a minha palavra hoje é reveja os seus objetivos. Reveja a sua contemplação. O que é que de fato você tem contemplado? Por que é que você está na presença de Deus? Se é de que de fato você está. Mas não é para sair da igreja não, viu? É para olhar para Deus. E esse ajuntamento aqui de pessoas que contemplam a Deus. Imagina nós celebrando a Deus neste lugar, contemplando a Ele. Graças a Deus aqui não é feito falsas promessas. Vem que sua vida vai mudar, vem que você vai ter um carro zero, vem que... Não. Venha conhecer Jesus e ser como Ele. Amém? Que realmente... Hã? Eu não consigo ler aqueles negócios sem chorar, irmãos. Choro todos. Todos eu choro. Até o que a Geisa escreveu 6 anos atrás, eu choro. Eu leio, eu choro tudo. Graças a Deus. Você vê aí, é tão gostoso a gente poder contemplar isso. Viver isso aqui na igreja. Né? E que esse seja o nosso objetivo, sabe? Que as pessoas possam ver em nós o que nós contemplamos. Quando as pessoas olham para nós, o que elas veem em nós? O que elas veem os nossos olhos vendo? Você já ficou admirando alguém, assim, e o seu desejo é que a pessoa te olhe, a pessoa nunca te olha? Você está lá admirando a pessoa e você fala, nossa, queria tanto que ela olhasse para mim, mas ela não te olha. Mas você continua apaixonado por aquela pessoa. Não, Deus está totalmente disponível. Ele quer que você olhe para Ele, Ele vai olhar no fundo dos seus olhos, certamente.
Que nós possamos estar apaixonados. Até o Felipe falou na outra quinta, né? Não, quinta-feira retrasada, sobre casamento, né? Sobre o casamento. E eu conversei com o Fernando essa semana, porque eu queria um relatório. Coitada. Falei para ele não levar a Carol, porque a Carol ia assustar. E eu falei brincando, eu falei para ele assim: é bonito a gente dizer eu te amo agora. É lindo, porque a Carol vai estar sempre bonitinha, né? A gente se brigar, cada um vai para sua casa, não precisa dormir junto e nada mais. Agora, dizer eu te amo quando a gente precisa estar embaixo do mesmo teto, dormir de bumbum, mas falar eu te amo é difícil, não é? A gente só sabe o valor do amor quando a gente precisa estar junto. Você quer descobrir o valor do amor de Deus? Esteja junto com Ele. Dizer eu te amo para Jesus, para Deus numa música, numa canção, e ir embora daqui, esquecer, é bonito. Mas e aí? Conhecer o amor de Deus estando com Ele na alegria ou na dor? Você está disposto? Quando está tudo bem, Jesus, eu te amo. Quando está tudo mal, caramba, mas está difícil, viu? Jesus esqueceu de mim. Será? Relacionar-se com Deus é um compromisso. Esteja bom ou esteja ruim. Eu vou continuar olhando para Ele, amando Ele, até o fim. Amém? Vamos orar? Vamos ficar de pé? Deus, muito obrigado por esse momento. Obrigado, Pai, porque nós temos tido a oportunidade, talvez, Deus, de mudar o foco do nosso olhar. Perdão, Senhor, se tantas vezes nós temos tido tantas outras motivações, ou os nossos olhos estão vagando por aí. Ao invés de contemplar ao Senhor, ao invés de querer olhar para Cristo, de conhecer toda a beleza de Deus através de Jesus Cristo. Senhor, nesta noite, juntamente com os meus irmãos, e se há alguém aqui, talvez como eu pensei, Senhor, qual tem sido a minha motivação de estar na sua presença? Para onde eu tenho olhado? Qual é o meu objetivo? Senhor, corrige tudo isso em nós, Pai, em nome de Jesus. Que os nossos corações estejam disponíveis a entregarmos para Ti tudo, como nós cantamos, como nós já vimos. Porque é muito belo, Senhor, eu cantar e entrego tudo a Ti. É muito bonito quando eu digo que eu estou disposto a entregar tudo por amor ao Senhor. Mas que isso seja uma verdade nos nossos corações. Que nós estejamos dispostos a contemplar ao Senhor, a ponto de nos entregarmos completamente, esquecendo tudo aquilo que um dia foi valioso para nós, tendo por como valioso a Cristo nas nossas vidas, Senhor, em nome de Jesus. Pai, eu peço que nenhum coração aqui nessa noite saia daqui sem ser incomodado para rever aonde tem colocado os seus olhos. Em nome de Jesus, para que nossa igreja seja uma igreja que o discipulado tenha um único objetivo, a contemplação de Jesus Cristo, olhar para Cristo, fazer e caminhar como Cristo caminhou, viver como Cristo viveu, contemplar toda a beleza do Senhor através de Jesus e poder dizer como Jesus: eu não faço coisa alguma que eu não vejo meu Pai fazer. Nos ajuda a sermos assim, Senhor. Nos ajuda a vencermos o nosso eu, a nossa carne, as nossas limitações, as nossas condições, as condições que nós temos colocado diante do Senhor para Te servir. Vou Te servir se, vou continuar indo na igreja se. Senhor, nos perdoe por isso, por sermos pecadores, por sermos ambiciosos, por sermos egoístas, querendo servir ao Senhor se. Que o Senhor nos ajude a lembrar que quando Jesus veio, Ele não impôs condição nenhuma. Ele nos amou sabendo que muitos de nós não o amaríamos. Ele morreu por nós sabendo que muitos de nós o rejeitaríamos. Que nós estejamos disponíveis a servir ao Senhor com tudo, com nada, desde que o Senhor esteja conosco. Em nome de Jesus, Senhor, nós Te agradecemos por esta noite.
Te agradeço por cada irmão que está aqui. Te agradeço pelo privilégio de estar junto com os meus irmãos aqui. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe, irmãos. Tem alguma coisa, pai, para falar? Cantina de domingo, façam as suas encomendas, procurar a minha mãe. Por favor, Maria José. Não só as encomendas, mas as contribuições também. Sim, né? Sábado tem o chá dos idosos, né? A partir das 3h da tarde, tá bom? Eu vou vir ver a irmã Renildes. A irmã Renildes me convidou, viu, Geis? Já tem um monte aqui, dá para ir. Não pintei, eu não vou pintar até sábado. Tô quase lá, viu? Irmãos, e tem lá embaixo umas roupas, né, que é o bazar ali. Passa lá, dá uma olhadinha. É em prol da construção, tá? Valorize isso, irmãos. Em nome de Jesus.